Olá! O Cenário Entrevista está de volta com a nova temporada. Esta é a 5ª temporada e eu retomo o comando do programa. E quero lembrar a vocês que além da transmissão aqui pelo canal 8.2 da TV Onda Digital, a gente também está no canal do YouTube da Cenarium Amazônia. Então não deixa de acompanhar essa nova temporada do programa. E o programa de hoje recebe o médico infectologista da Fundação de Medicina Tropical e também da Fiocruz Amazônia, Marcos Lacerda. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Liliane. É um prazer estar com vocês aqui. Eu vou apresentar agora o nosso convidado. Marcos é natural de Taguatinga, no Distrito Federal, possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Brasília, especialização em infectologia pela Fundação de Medicina Tropical, doutor Heitor Vieira Dourado e doutorado em Medicina Tropical também pela Universidade de Brasília. Lacerda prestou consultoria e é parte de comitês e grupos de trabalho no Programa Global de Malárias da Organização Mundial de Saúde. Marcos comandou o primeiro estudo do mundo a apontar a ineficácia da cloroquina contra a Covid-19. Para quem não lembra, o ex-presidente Jair Bolsonaro recomendava o uso da cloroquina para prevenir ou tratar a Covid-19, mesmo sem comprovação científica. Correto, doutor? Parcialmente, né? A verdade, quando a gente olha para trás, ela muda um pouco. Aquele era um momento de muita agonia. A gente estava diante de uma pandemia, as pessoas estavam morrendo, não havia um tratamento. As doenças virais têm mesmo uma grande dificuldade em ter tratamento, né? Quer dizer, pneumonias, gripes, e a Covid não era muito diferente disso. Mas, frente àquele momento, os próprios chineses fizeram alguns estudos em laboratório com algumas drogas que já existiam e viram que a cloroquina, junto com drogas como o Remdesivir, por exemplo, tinham ação contra o vírus. E, portanto, isso foi muito animador e houve um estudo que aconteceu na França, no sul da França, com um número pequeno de pacientes, mas que encontrou um resultado fabuloso, mostrando que no 5º dia após o uso de hidroxicloroquina com azitromicina, 100% dos pacientes estavam curados. Isso chamou um pouco a atenção porque o resultado era bom demais, ou seja, 100% das pessoas estavam curadas. Mas esse estudo, ele caiu nas graças do ex-presidente americano, Donald Trump, e por tabela também nas graças do nosso presidente da República da época, que entenderam que isso seria uma forma de fazer com que as pessoas não precisassem ficar em casa. Então, a interpretação naquele momento é que se eu tivesse uma droga promissora, as pessoas poderiam usar aquela droga e não precisavam parar a economia, né? E, obviamente, a gente que é cientista continuou investigando isso, e aí veio, então, o estudo de segurança que a gente fez, e esse estudo foi o primeiro, de fato, que mostrou que no 5º dia, com o uso de cloroquina, as pessoas ainda tinham o vírus. Então, alguma coisa estava errada com aquele primeiro estudo. Ou seja, não era 100% eficaz. Não era 100% eficaz. E aí a gente testou diferentes doses da medicação, porque as pessoas até hoje têm uma ideia equivocada que a dose da cloroquina já estava definida para a Covid. Bom, ela nunca foi definida por ninguém, né? Então, a gente revisou toda a literatura e a gente tinha, então, trabalhos anteriores mostrando que uma dose mais alta, que era tolerada pelas pessoas, não tinha efeitos colaterais, ela poderia ser usada com segurança. E a gente tentou essa dose, que era a dose mais alta, que já tinha sido usada no mundo, e comparamos com a dose mais baixa. E o que a gente viu, com 81 pacientes incluídos, é que nem a dose alta, que em teoria funcionaria melhor, e nem a dose baixa funcionaram, né? Então, a gente interrompeu uma parte do estudo nessa época e publicou o estudo sugerindo que não se deveria aumentar a dose da cloroquina. A gente, na verdade, depois da pesquisa, a gente entendeu que a gente deu um limite de dose para o mundo para que eles não perseguissem doses mais altas, porque era uma coisa natural, se não funcionou numa dose, vamos aumentar a dose. E a gente já fez uma dose alta, mostrando que ela não era tão segura assim. E o estudo, na verdade, foi muito mal interpretado, né?
ele caiu nas redes sociais, ele caiu na boca dos políticos que tentaram convencer a população que nós éramos um grupo de cientistas da oposição ao governo federal e que tínhamos feito um estudo com altas doses propositadamente para mostrar que a medicação não funcionava. Então, era um estudo de segurança, era um estudo muito controlado, com pessoas internadas, onde a gente fazia eletrocardiograma diário. Toda a equipe do Hospital Delfim Aziz estava envolvida no estudo. Ele foi feito de acordo com todas as regras de ética, de pesquisa em humanos, mas foi mal interpretado e isso deu origem a toda uma celeuma, né, de fake news. De fake news que levou à perseguição do nosso grupo. E, curiosamente, quer dizer, depois de anos em que centenas de outros artigos saíram mostrando que a cloroquina não funcionava, ainda há uma tentativa dessas pessoas de dizer que o único estudo que mostrou que não funcionava foi o nosso, né? Isso é mentira, o nosso foi o primeiro a questionar a eficácia, mas hoje a gente tem aí algumas centenas já de trabalhos feitos mostrando que não funciona. Então, é claro que a discussão daquela época é diferente da discussão de hoje. Quer dizer, hoje a gente tem uma clareza muito maior do que aconteceu. A gente viveu. Então, as pessoas persistirem defendendo o que aconteceu há 3 anos atrás é de uma ignorância tremenda, infelizmente. E isso mostra, na verdade, o quanto que a gente tem que avançar ainda na disseminação e na promoção da pesquisa científica, né? Quer dizer, as pessoas precisam conhecer mais sobre isso para opinarem, né? Entender também, né? Não adianta só opinar do que não sabe, né? Doutor, você e outros 21 cientistas foram condecorados pelo então ex-presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Ciência, né, e Tecnologia na época, o Marcos Pontes. Na mesma semana que vocês foram condecorados, né, que vocês receberam, né, a comenda, foi cancelada uma publicação num diário oficial. Essa decisão não teve nenhuma justificativa plausível e levantou indícios de uma retaliação política. Você passou, inclusive, a ser alvo, né, de bolsonaristas após o estudo comprovar a ineficácia da cloroquina, que era o que a gente estava comentando, né? Que derrubou assim toda a campanha que estava negando, né, a questão, né, da vacina e de várias outras situações, né? Você já esperava toda essa situação de ataque mesmo? Você esperava que iria ter consequências o estudo que você fez? Ou isso nunca passou pela sua cabeça? Não, a gente não sabia que estava lidando com uma questão que era a prioridade do governo, né? Quer dizer, a gente viu, obviamente, uma campanha do governo a favor do uso dessa medicação. Se você se lembra bem, 2 ministros caíram essencialmente porque se opuseram ao presidente a fazer essa recomendação pelo Ministério da Saúde, né? E quando o resultado saiu e que a gente viu a forte reação nas redes sociais, das pessoas interpretando de forma equivocada o estudo, foi que a gente entendeu que havia uma coisa meio orquestrada para que essa medicação fosse usada na população. Então, a gente não sabia que estava mexendo nesse vespeiro, né? Quando a gente começou a ver os ataques, a gente ficou muito surpreso porque a gente, de fato, estava fazendo uma pesquisa aqui, não porque a gente tivesse começado a fazer pesquisa ali, né? A gente está fazendo pesquisa há mais de 20 anos. O grupo que eu coordeno na Fundação de Medicina Tropical e Fiocruz, né? A gente tem uma parceria dessas 2 instituições para fazer pesquisa clínica. A gente estava fazendo aquilo porque a gente já fazia pesquisa clínica, a gente já trabalhava com cloroquina, porque a gente originalmente trabalha com malária, e cloroquina ainda é a medicação principal usada para malária. E tanto é que o que você falou da condecoração da Ordem do Mérito Científico, quer dizer, curiosamente, a indicação do meu nome para a Ordem do Mérito Científico foi feita pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência em 2019, portanto, antes até da pandemia. Essa indicação foi feita, o Palácio demorou a acatar os nomes, isso só aconteceu posteriormente, né? E aí, quando essa indicação chegou no Palácio, eles fizeram a indicação com a portaria
E isso teria passado despercebido de todo mundo, quer dizer, não havia necessidade de 24 horas depois fazer um cancelamento da ordem, porque na realidade isso acabou dando mais visibilidade ao problema, né, do que se eles simplesmente tivessem entregue a homenagem, que, diga-se de passagem, não foi uma homenagem concedida pelo presidente da República. A Ordem do Mérito Científico, ela é entregue pelas mãos do presidente, mas quem indica os nomes é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Academia Brasileira de Ciências e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Mas como tinha um indicado. E aí quando começou, e eu acho que esse é um dos principais problemas da antiga gestão do Brasil, é que a rede social ela começa a fazer uma pressão popular e aí eles voltam atrás em decisões ou em portarias publicadas por causa da opinião popular. E aí essa retirada da condecoração, quer dizer, acabou tomando uma proporção muito ainda maior do que teria se eu tivesse recebido silenciosamente a condecoração. Mas só para deixar muito claro, a condecoração ela não foi concedida pelo nosso trabalho durante a pandemia, porque a indicação precede a pandemia. Então, muita gente no Brasil não conseguiu entender, porque desconhece a ciência que é feita na Amazônia, mas a gente está trabalhando há mais de 20 anos com ciência, formando alunos de mestrado, de doutorado. A gente tem participado de grandes estudos com drogas para malária, para dengue, para chikungunya, para zika. Então, essa homenagem ela veio pelo conjunto de uma obra que não tinha absolutamente nada a ver com a pandemia. Cloroquina e nem com a cloroquina, né, com aquele estudo. E só para quem está nos acompanhando durante essa entrevista, né, ter uma noção dos ataques que o pesquisador ele sofreu. Ele precisou, inclusive, ser escoltado, né, porque recebia ameaças até de morte. Inclusive, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, o Eduardo Bolsonaro, deputado, ele fez ameaças e junto com outros aliados, né, e atacaram você publicamente, e não foi um ato isolado, isso daí, né? Essa foi uma das várias tentativas de ataques que você sofreu. A rede social ela permite que você ataque as pessoas amparado, às vezes, por um certo anonimato, né? Quer dizer, as pessoas não sabem exatamente quem é que está fazendo o ataque, ou pessoas que não têm uma legislação própria que consiga persegui-las ou culpá-las por uma determinada ameaça. Então, quando a notícia do estudo saiu no New York Times, os posts começaram nos Estados Unidos e em menos de 48 horas eles já estavam aqui no Brasil. E o primeiro post, na verdade, que foi feito foi pelo então deputado federal Eduardo Bolsonaro, que pegou várias fotos do Facebook de vários autores que tinham declarado voto, né, no candidato que concorreu com o presidente Bolsonaro. E a gente declarava o nosso voto no segundo turno. Então, eles pegaram essas imagens do Facebook, fizeram uma montagem ali muito bem organizada, como se nós fôssemos militantes do Partido dos Trabalhadores, né? E aí ele colocava ali que o estudo deveria ser investigado, porque nós éramos do PT e tinha alguma coisa errada com o estudo. Chegaram até a acusar que vocês mataram pacientes por superdosagem. Isso, então eles começaram a projetar para a população a ideia de que o estudo não tinha aprovação ética, isso foi repetido várias vezes, que nós não tínhamos nenhuma aprovação ética do estudo, que é uma mentira. Nosso foi o primeiro estudo que a Comissão Nacional de Ética Médica aprovou com cloroquina para a Covid, e isso pode ser consultado em qualquer página da CONEP até hoje, né? E essa onda de ataques ela começa a chegar pela rede social e ela ganha uma dimensão que nenhum de nós pesquisadores estávamos preparados para, né? Então as pessoas dizendo que iam me matar, que iam matar minha família, ameaçaram especificamente os meus filhos, né? Inclusive você chegou a ser investigado até, né? E aí começou uma onda de pessoas que usaram da própria máquina do sistema para me perseguir, né? Então começaram a fazer denúncias em ministérios públicos, que nem de Manaus eram, quer dizer, houve denúncias no Ministério Público do Estado do Amazonas, Federal do Amazonas, mas também em Bento Gonçalves, em Goiânia. Quer dizer, de várias partes do Brasil começaram a nascer
denúncias contra o estudo de pessoas que nunca tinham participado de um ensaio clínico e não sabiam como isso era feito. E não sabe nem por que estava ali denunciando. Mas curiosamente eles se cercaram de alguns médicos e pesquisadores de outras áreas, né, que começaram a usar dessa influência de serem médicos para acusarem o estudo tecnicamente como um estudo mal feito, um estudo mal conduzido. E isso, na verdade, demorou muito tempo para que a gente conseguisse demonstrar o que havia sido feito. E, enfim, tudo foi arquivado, felizmente hoje, 3 anos depois disso tudo. Era isso que eu ia falar, sem provas, foi arquivado. Mas é claro, isso dá um trabalho para o pesquisador, isso dá uma dor de cabeça. Que ele não está acostumado, né? Então, nem as instituições de pesquisa e nem os pesquisadores, eles estão preparados para esse tipo de reação, né? Então, psicologicamente, a gente tinha uma equipe de 80 pessoas que ficaram muito abaladas com tudo isso, porque imagina, a gente estava trabalhando ali em prol de encontrar um tratamento para uma doença nova e de repente você passa de uma pessoa que estava tentando fazer algo positivo para uma pessoa que é interpretada como um assassino. Então, isso complicou... Repercussão nacional. Então, isso complicou muito a vida de vários dos nossos pesquisadores, né? Doutor, vou pedir para você continuar aqui comigo, porque eu vou fazer um intervalo comercial rapidinho, mas daqui a pouco a gente retoma aqui essa entrevista com o Dr. Marcos Lacerda. Não sai daí que a gente volta já já. Responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenarium cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenarium conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenarium tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenarium está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenarium, Agência Cenarium Amazônia e TV Cenarium Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta e eu quero te lembrar que além da transmissão aqui pelo canal 8.2 da TV Onda Digital, a gente também está no canal do YouTube da Cenarium Amazônia e eu quero te convidar a seguir as nossas redes sociais. O episódio de hoje é com o médico infectologista da Fiocruz Amazônia e também da Fundação de Medicina Tropical, Dr. Marcos Lacerda. No primeiro bloco, a gente falou sobre o estudo que foi realizado por ele, né, que coordenou uma equipe de pesquisadores que comprovou a ineficácia da cloroquina como tratamento para a Covid-19. No último dia 12, agora, o pesquisador recebeu a condecoração da Ordem Nacional do Mérito Científico, título revogado, né, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro há 2 anos.
A entrega do título representa bastante a diferença entre os dois governos. É uma atitude de respeito à ciência e também de tentar esquecer um pouquinho o que foi feito no passado, né, doutor? As homenagens, na verdade, na história da humanidade, elas têm a ver com política, né? Quer dizer, ninguém recebe uma homenagem sem algum interesse político. E esse reconhecimento, ele é importante, mas ele acabou se tornando um alvo de disputa entre governos, né? Então, quando o governo anterior, ele cancela a comenda que ia ser entregue a mim e a professora Adélie Benzaquem, né, que também teve a sua comenda cancelada conjuntamente, porque havia trabalhado em uma cartilha para homens trans do Ministério da Saúde. O atual governo, então, ele usa essa estratégia de fazer um reparo histórico, né, e atende novamente à solicitação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e faz a condecoração, não só minha e da professora Adélie, numa nova portaria, mas também deu a condecoração para 21 pessoas, pesquisadores, que naquele momento se recusaram a receber a comenda por causa da supressão dos nossos dois nomes, né? Então, acho que foi um ato muito generoso e de rebeldia, porque as pessoas abriram mão da maior honraria que é concedida pelo governo brasileiro, né, a um cientista, que é a Ordem do Mérito Científico, e essas pessoas abriram mão, né, desprezaram receber a comenda naquele momento e foram agora a Brasília receber a comenda. É importante dizer que talvez alguns sejam cientistas vinculados a partidos políticos, mas eu especificamente não sou, né? Quer dizer, ao receber aquela comenda, a gente está recebendo aquela comenda do presidente da República, seja ele de qual partido ou de qual orientação for. Aquilo é um reconhecimento que o país faz ao cientista que trabalha em condições muito duras no Brasil, né? Quer dizer, receber uma comenda dessa no Brasil tem um peso diferente do que receber uma comenda dessa nos Estados Unidos ou na Europa, onde o pesquisador é mais valorizado, onde ele tem mais condições de trabalho. E, em especial, a doutora Adélie e eu, que trabalhamos com pesquisa há algumas décadas na Amazônia, esse desafio é muito maior. A gente tem treinado cientistas jovens, né, no nível de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, e formado uma massa crítica que possa nos substituir. Então, o desafio de trabalhar com pesquisa no Brasil já é grande, trabalhar na Amazônia talvez adicione uma carga maior, e eu acho que a homenagem, como eu dei uma declaração no dia, ela não é a mim, né? Quer dizer, é uma homenagem a mim, aos alunos, ao grupo de pesquisa, às instituições que nos deram esse apoio, e é uma homenagem, em última análise, ao Estado do Amazonas, né? Poucas pessoas sabem que o Estado do Amazonas faz uma pesquisa clínica de boa qualidade. Nós somos já hoje uma referência, por exemplo, para a pesquisa clínica em malária no mundo inteiro. Grande parte das medicações novas que são utilizadas para malária, elas passam primeiro por fases de teste aqui em Manaus, isso há mais de 40 anos. E pouco amazonense conhece a história da ciência que é feita aqui. Existe uma ciência da área das biológicas que é feita no Instituto de Pesquisas da Amazônia, o INPA, que é bastante conhecida também, mas especificamente a pesquisa clínica, quer dizer, aquela pesquisa que faz a validação de drogas, de vacinas, de testes de diagnóstico, eu acho que isso a pandemia conseguiu aproximar da população. A população conseguiu enxergar aqui no Amazonas que a gente tem essa capacidade também. Mas esse ato do dia 12 de julho foi uma retomada, né, da ciência, do investimento em ciência que foi tão pouco feito na gestão passada, né? Então, assim, qual é o sentimento hoje? O atual governo tem feito alguns reparos importantes, especificamente na área da ciência. A gente teve realmente um corte substancial de investimento. Todo mundo acompanhou pela imprensa a dificuldade no pagamento de bolsas aos alunos de pós-graduação, né? Então, uma das coisas que esse governo fez já nos primeiros meses do mandato foi o aumento dessas bolsas, a regularização do pagamento dessas bolsas, e há uma promessa muito grande de que, com o lema de a ciência voltou, né, de que haja realmente mais investimento, não só na pesquisa básica, mas numa pesquisa mais aplicada, inclusive à indústria. E é isso que foi divulgado
nesse dia em que a condecoração foi entregue a nós. Então a gente tem, obviamente, muita esperança de que haja uma retomada de todo esse investimento que foi feito em ciência e tecnologia, que não é um investimento, Liliane, rápido, né? É como educação. Dificilmente você vai fazer um investimento numa escola... É a longo prazo. E você vai ter um retorno rápido. Quer dizer, a educação e a ciência, elas têm um retorno de médio e longo prazo. E se você interrompe isso, o prejuízo é extremamente danoso, porque você não pode prever... Você não consegue mensurar, às vezes. Você não consegue mensurar o que 4 anos de falta de investimento representam na ciência. Porque você precisa ter uma base de pesquisadores muito grande para que você tenha aqui no topo pesquisas de alta qualidade que sejam do interesse do governo. E isso demora anos. Quer dizer, a própria formação de um cientista não se faz da noite para o dia. Você qualifica uma pessoa ao longo de 5, 10, 15, 20 anos. Então, para isso, é preciso de investimento e, mais do que isso, é preciso que o pesquisador tenha a liberdade de fazer a sua pesquisa sem a preocupação de se será punido por um governante caso ele encontre um resultado que vá contra a ideia do governante. Eu conheço vários pesquisadores no Brasil que, nesse período, ao trabalhar com Covid, tiveram muito medo de publicar os seus dados porque eles iam absolutamente contra a política do governo federal. Foi um período sombrio, tenebroso, né, que todos nós passamos, em especial vocês da ciência. E esses relatos que nós estamos conversando aqui sobre fatos que aconteceram com o doutor resultaram em um livro, né? Quarentena no Rio Negro, semanário sobre a pandemia de Covid-19 na Amazônia, e trata também de reflexões sobre o impacto da doença aqui na região, testemunhos de trabalhos que vocês fizeram, né, durante as fases, né, que a gente enfrentou da pandemia. Mas assim, uma curiosidade, em que momento surgiu a ideia, assim, diante de tantos ataques, né, de ódios, né, situações assim de extrema assim, crise que estávamos vivendo, né, não só da questão, né, da pandemia, mas eu me refiro à situação que você passou em particular. Como é que surgiu assim a ideia, eu vou fazer um livro? Como é que você teve cabeça ainda para falar, eu vou escrever um livro? Algumas pessoas acham que o livro narra toda a trajetória do que aconteceu com o estudo Cloro-Covid, né? E, na verdade, não é sobre esse episódio. Isso provavelmente vai virar um livro daqui a algum tempo, quando esse assunto tiver sido devidamente sepultado. Mas, depois que a gente escreveu tanta coisa para cientista, porque o cientista escreve para cientista, né? E a gente viu na pandemia uma necessidade de escrever para a população leiga. A população leiga estava muito desesperada. E aí o antigo secretário de comunicação da Prefeitura de Manaus, que era um amigo, pediu para eu começar a escrever algumas crônicas para o jornal de domingo, né, de um jornal local. E aí eu comecei com esse desafio despretensiosamente, comecei a escrever e as pessoas gostaram muito. E esse jornal me deixou escrevendo durante muito tempo, semanalmente eu escrevia, e o que eu escrevia eram vivências da pandemia, porque a pandemia revela, na realidade, coisas muito curiosas sobre o ser humano, sobre a humanidade, sobre a medicina, como ela é feita, né, as relações interpessoais. E eu gostei de escrever sobre isso, acabei escrevendo para outro jornal local em seguida, depois comecei a escrever para a Folha e para o Globo também, alguns artigos, algumas crônicas. E quando a gente chegou ali em 40 e poucas crônicas, a professora Margarete Dalcomo, que é uma amiga muito querida do Rio de Janeiro, estava fazendo a mesma coisa no Globo, né, escrevendo A Hora da Ciência. E ela falou, Marcos, eu acho que eu vou publicar um livro com as crônicas. Eu falei, é uma boa ideia, acho que eu vou fazer a mesma coisa. E a gente quase que simultaneamente publicou os livros com crônicas e coisas que a gente escreveu sobre a pandemia durante aquele período, né? E aí o Quarentena no Rio Negro nasceu dessa necessidade de colecionar as crônicas, teve uma venda bastante expressiva, até hoje está na Amazon, para quem quiser comprar. É uma leitura fácil, quer dizer, não é uma leitura científica, não é uma coisa complicada, é altamente descomplicada. E a gente está lançando, provavelmente, no próximo mês, o Quarentena do Rio Negro, volume 2, que são mais 30 crônicas que foram publicadas a seguir. E com isso eu boto uma pedra em cima desse assunto,
eu gosto de escrever, descobri durante a pandemia que me comunicar com a população leiga, falando sobre ciência de uma forma mais divertida e mais descontraída, é uma coisa que eu gosto de fazer. Certamente todos nós gostaríamos de escrever um livro sobre a pandemia do que a gente viveu, né? Foram tantas histórias. Muitas histórias. Eu tive a sorte de escrever, né, tudo que eu vivi aqui no Amazonas. E, curiosamente, muitas pessoas viram pela imprensa o que aconteceu com a pandemia em Manaus, né? Quer dizer, ela foi noticiada tanto na primeira quanto na segunda onda. Principalmente na segunda onda, que foi cenas de horror. Mas as pessoas não conheciam os detalhes sórdidos, né, do que aconteceu aqui. Então, os bastidores. Os bastidores. Então, aquela crônica, ela reflete muito do que aconteceu. E eu, durante a primeira onda da Covid em Manaus, estava fazendo pesquisa. Mas durante a segunda onda, eu que sou médico, acabei na linha de frente. Na linha de frente, fazendo muito atendimento, né, na nossa clínica e atendimento domiciliar. A gente teve muitas baixas também, né, de profissionais. Então, vocês vão perceber nas crônicas ali... Esses momentos, os momentos em que um médico, às vezes, se via frente a situações muito inusitadas. Então, é um livro para todo mundo, é um livro para médico, é um livro para estudante de medicina, é um livro para a população leiga, é um livro para quem viveu a pandemia e quer relembrar ou não o que aconteceu lá. Eu prefiro não relembrar certas situações e cenas. Agora, o lado humano do Marcos. Com toda essa avalanche de acontecimentos que você viveu, assim, num curto período de tempo, né? Você foi do céu ao inferno, né? Assim, literalmente, né? Como foi para você lidar com tudo isso, né, com a pandemia, com essa situação de ataques, né, com essas acusações que foram comprovadamente infundadas, tanto que foram arquivadas, com ameaça de morte? Agora é um lado mais pessoal. Como é que foi lidar com tudo isso? Eu estava assistindo essa semana um filme que eu gostei muito da primeira versão dele, que foi o Avatar, que fala um pouco sobre a questão do meio ambiente e da conexão, né, de tudo no planeta. E o segundo Avatar, que foi lançado no ano passado, ele tem uma mensagem muito bonita, que eu considero uma das mensagens mais bonitas do filme, que ficou marcado pelos efeitos especiais, novamente falando sobre a questão da conectividade e do meio ambiente. Mas é interessante que ao final do filme, e aí já dando um pouco de spoiler para quem não viu o Avatar, a preocupação de que às vezes para salvar o mundo a gente precisa salvar a nossa família, né? Então durante a pandemia ficou muito claro para mim que apesar de eu estar trabalhando com coisas que eram do interesse de toda a humanidade, eu precisei parar em algum momento para salvar minha família, que primeiro abriu mão da presença do pai e da mãe, né? Porque tanto a minha primeira quanto a minha segunda esposa são infectologistas e estavam na linha de frente também, e portanto a gente tinha crianças que, como várias crianças durante a pandemia no mundo inteiro, ficaram sem a presença dos pais, né? Tendo que viver a sua infância ou a sua adolescência sozinhas. Então, eu acho que isso foi o mais marcante de tudo, e eu acho que hoje, muitos de nós, e eu me incluo nisso, estamos tentando resgatar essa relação com a família e tentar pagar, né, aquele período de ausência, o período em que a gente sofria, o período que a gente estava com os advogados, o período que a gente estava escrevendo e explicando para a imprensa e para a população o que tinha acontecido. Isso roubou muito tempo de convívio com a família. Então, quem ainda não assistiu o segundo Avatar vai ver essa beleza. Vai ter essas impressões, essas, né? impressões de uma mensagem que eu acho que é uma mensagem universal. Você pode trabalhar em prol da humanidade, mas o que você pode fazer de melhor é proteger a sua família. Exatamente. Doutor, a gente vai fazer mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente continua aqui a entrevista. Responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenário cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenário conquistou a certificação da ISO 9001
se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenário tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenário está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenário, Agência Cenário Amazônia e TV Cenário Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Voltamos com o nosso último bloco de entrevista e eu quero lembrar você mais uma vez que você pode acompanhar os episódios desta 5ª temporada do Cenário Entrevista, além daqui do canal 8.2 da TV aberta, você também pode acompanhar lá no canal do YouTube da Cenário Amazônia. E no programa de hoje, como eu venho reforçando todo o início de bloco, nós estamos recebendo o infectologista Marcos Lacerda. Para você que perdeu, os blocos anteriores, nós estávamos falando sobre a pesquisa que Marcos Lacerda fez, que comprova a ineficácia da cloroquina contra a Covid-19. E no último bloco a gente também falou sobre os ataques que ele sofreu e a obra que ele acabou publicando com relatos, de tudo que ele passou durante aí a pandemia. Aqui no Amazonas, Marcos, você também coordenou a pesquisa da COVAC Manaus, que foi realizado pela Fundação de Medicina Tropical, Dr. Heitor Vieira Dourado, e a Universidade do Estado do Amazonas. Como foi, que vocês chegaram, a esse resultado? Você poderia falar para a gente? Naquela ocasião, quer dizer, quando aconteceu a segunda grande onda, a gente já tinha alguma evidência do que servia para o tratamento de Covid, Então, o uso de corticoides já estava mais claro, a gente já tinha um ou outro antiviral com um efeito ainda pequeno, mas com algum efeito, e a gente já conseguia fazer uma triagem melhor dos pacientes. E aí, passada essa onda, essa segunda grande onda, a gente tem a chegada das vacinas, E aí a gente passa a ter um outro desafio importante, que é o do convencimento das pessoas sobre a segurança e a eficácia das vacinas, Um movimento absolutamente inesperado, depois de tudo que a gente havia passado. A gente, num tempo recorde, tem a produção de já uma meia dúzia de vacinas, E a gente tem o registro aqui no Brasil da Coronavac, que é a vacina que estava sendo produzida pelo Instituto Butantan, uma vacina da Sinovac na China, e a vacina da AstraZeneca, que era produzida aqui também no território nacional pela Fiocruz, lá por Biomanguinhos. E aí, nesse momento, a gente começa a ter uma hesitação vacinal muito importante, As pessoas tinham medo da vacina porque diziam que ela tinha sido feita rápido demais e que a vacina podia matar, e aí as fake news elas passam a ter agora uma conotação muito ruim de diminuir a cobertura vacinal para a Covid. Então, nesse momento, a gente tinha aquela corrida das pessoas contra a vacina, a gente começa vacinando as pessoas de mais idade e as pessoas que têm comorbidade, mas os grupos de risco.
E aí o Instituto Butantan ainda tinha 10 mil doses de Coronavac que foram fabricadas para pesquisa. Essas vacinas não podiam ser usadas no SUS, no Sistema Único de Saúde. E aí a gente então bolou a ideia de mostrar como a Coronavac tinha um grande impacto, né, de diminuir a morte, pegando pessoas que não estavam a priori escaladas para receber a vacina naquele momento inicial, que eram as pessoas até 49 anos de idade. Então, a gente, numa parceria com a Universidade do Estado do Amazonas e a FAPEAM, aqui do Estado, com financiamento da FAPEAM, a gente conseguiu a doação dessas doses do Butantan e a gente convocou profissionais da área da educação e da área da segurança pública, aqui de Manaus. E ali na Escola Normal Superior da UEA, a gente começou a vacinar aquelas pessoas que tinham alguma morbidade, alguma doença, e, portanto, nessa população se esperaria que, se pegassem Covid, teriam mais chance de fazer doença grave. Então, eles demorariam mais 2 ou 3 meses para receber a vacina, e a gente antecipou a vacina para esse grupo para demonstrar que a vacina nesse grupo, até 49 anos de idade, de pessoas com morbidades, diminuía a chance de doença grave. Então, esse foi um estudo importante que a gente conseguiu antecipar a vacinação para 5 mil pessoas de Manaus, que só receberiam a vacina tempos depois. E você se lembra que havia também um problema grande no retorno às aulas, né? Porque a população de trabalhadores da educação não havia sido contemplada no grupo de risco. No grupo de risco. Quer dizer, o pessoal da saúde foi vacinado, porque estava atendendo a população. Atuando, né? A população mais idosa, a população de risco. E essa população que trabalhava na educação e na segurança pública era uma população que não estava ainda nos primeiros grupos. Então, o estudo acabou antecipando para 5 mil pessoas a vacinação. E a gente tem um orgulho muito grande de ter feito isso, porque, segundo os nossos cálculos, né, quer dizer, algumas dezenas de pessoas deixaram de ser internadas, desses 5 mil, e deixaram de morrer por causa da antecipação vacinal. Então, foi um estudo importante, não só para essa população especificamente, mas porque demonstrou, de fato, o impacto que a Coronavac teve. 6 meses depois, nós conseguimos mais 5 mil doses da vacina da AstraZeneca e fizemos o reforço com essa vacina da AstraZeneca, mostrando que Coronavac poderia ter o reforço feito com a vacina da AstraZeneca. É o maior estudo que a gente tem de intercambialidade, ou seja, usar uma vacina para Covid e depois usar... Na segunda dose ser outra vacina. Foi o que aconteceu comigo. Eu tomei a primeira, acho que foi AstraZeneca, e depois eu tomei... E a gente, junto com outros estudos, mostrou que essa história de trocar a vacina era benéfico, você tinha mais imunidade contra o vírus quando você usava vacina de fabricantes diferentes. Então, foi um grande estudo, nós fechamos ali a arena poliesportiva, né? O governador nos cedeu aquela área toda, e nós fizemos durante 1 ano uma vigilância das pessoas que tinham sintomas de Covid, elas passavam num drive-thru, a nossa equipe coletava um suave do nariz e fazia o diagnóstico de Covid. Então, essa população foi seguida durante 1 ano e a gente conseguiu entender muito sobre a imunidade que a vacina desenvolvia. E conseguiu também conscientizar a importância da vacina. Foi importante porque naquele momento inicial, como eu te falei, as pessoas estavam muito em dúvida. E a nossa equipe, de uma certa forma, conseguiu passar orientações que nem sempre o Sistema Único de Saúde consegue passar por causa da própria dinâmica de muitas pessoas sendo atendidas. Então, a gente conseguiu também fortalecer a ideia da vacinação naquele primeiro momento. Mas isso é um problema que até hoje persiste. Ainda tem gente que desacredita. A gente hoje chegou numa fase onde a gente acredita que já haja uma imunidade de rebanho verdadeiramente, né? Ou de pessoas que se vacinaram ou de pessoas que tiveram infecção natural, e isso ajuda um pouco a explicar por que a circulação do vírus diminuiu bastante, para a nossa sorte. Graças a Deus. E nessa atual gestão foi garantido, né, investimentos que a gente chegou a comentar aqui en passant, na área de ciência e tecnologia. O senhor conta com um apoio maior nos avanços agora da ciência?
a partir desses aportes? Existe uma política de ciência e tecnologia que, como eu disse no bloco anterior, ela tem que ser ela tem que ser mantida ao longo do tempo pelo longo prazo desses resultados, né? Eu acho que as instituições de pesquisa, elas saem mais fortalecidas da pandemia, sem dúvida alguma, né? A Fiocruz teve um papel muito importante nesse processo. Eu acho que não é à toa que a antiga presidente da Fiocruz é nomeada ministra da Saúde. Então, isso mostra um pouco que esse ministério, que é um ministério muito forte, com um grande orçamento e muito cobiçado politicamente, ele está na mão de uma pessoa que, de fato, tem o entendimento do que é o Sistema Único de Saúde. No Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, a gente também tem visto pessoas que são mais comprometidas com esse investimento em ciência e tecnologia. Então, a gente já começou a ver mais editais saindo e obviamente, que esse trabalho não é revertido do dia para a noite. A gente espera, nesses próximos anos, realmente que esse compromisso que foi assumido, ele aconteça de fato na prática. Um dos objetivos do programa é a gente conhecer um pouco mais dos nossos convidados. Por isso que a gente sempre faz uma pergunta para todos eles, né? E a pergunta é: qual é a sua opinião sobre o atual cenário político do país? O Brasil tinha algumas vantagens importantes. A primeira delas é de ser um país de mestiços, né? Gilberto Freire, que tinha alguns problemas políticos e de posicionamento político, escreveu algumas obras importantes mostrando que nós éramos uma nação de grande tolerância. E isso fazia com que a gente tivesse relacionamento entre pessoas de cores e de raças e credos diferentes. Isso foi a marca do brasileiro. O brasileiro sempre foi tido, fora do Brasil, como aquela pessoa acolhedora, aquela pessoa que tem um jeitinho para lidar com as coisas. E a tendência internacional de polarização, que foi muito acelerada com as redes sociais, e isso é um fenômeno científico, né? A rede social, ela permite a criação de bolhas, de forma que você não acompanha a discussão daqueles que pensam diferente de você. Você sempre está dentro de uma rede social ou está convivendo com pessoas que pensam exatamente o que você pensa. Então, a argumentação contrária, você sequer tem noção. Acesso. Você não tem acesso ao que está sendo discutido naquela outra bolha. E essa é uma tendência universal que baixou no Brasil, que era sabidamente um local de grande tolerância, né? A gente sempre discutiu futebol, política e religião no boteco, e a gente lidava com isso de uma forma muito prazerosa. Saudável até então. De forma saudável. E hoje não mais, infelizmente. Então, eu não acho que a gente esteja falando de princípios de direita ou de esquerda. Existem alguns princípios, mas mais do que isso, existem dos dois lados um radicalismo que tem levado a uma intolerância muito grande nas ruas, né? Então, a gente hoje tem que ter muito cuidado com o que fala, porque as pessoas estão mais agressivas, elas se posicionam publicamente e muitas delas têm manifestado isso fisicamente, né? Quer dizer, insultando, batendo. Não tem limite, mas... A gente perdeu um pouco desse limite da discussão saudável sobre princípios de direita e de esquerda. Hoje, as pessoas que não sabiam que existiam esses valores e princípios de direita e de esquerda, na verdade, se você começar a fazer testes com essas pessoas, você vai descobrir que muitas delas são de centro, né? Ou muitas que se dizem de esquerda são de centro-direita, quer dizer, elas não sabem exatamente o que é ser de direita ou esquerda, mas certamente o Brasil vai precisar fazer uma discussão mais racional disso e se reinventar. E antes da gente encerrar, a gente vai fazer aqui um rápido bate-bola, tá? Eu vou falar uma palavra e você me diz o que essa palavra representa para você. Ciência. Ciência é como o mundo pode ser modificado. Tecnologia. Tecnologia é algo que o Brasil precisa fazer de fato, investir muito dinheiro para que ele possa colher o investimento em tecnologia. Pesquisa. Pesquisa é algo dentro de cada um de nós. Todos nós somos curiosos. O pesquisador é apenas um curioso que transformou isso na sua profissão. Amazônia.
ainda não se compreende ela, nem quem está dentro dela, nem quem está fora dela. A ideia de que a gente simplesmente deve parar de desmatar e preservar é uma ideia ambiciosa e equivocada, porque parece que não há pessoas morando aqui. Então, as pessoas de fora e de dentro precisam entender melhor o que significa a Amazônia. Política. É a única forma pela qual os seres humanos se entendem há muito tempo. Não é algo feio nem sujo, é algo necessário e todos nós vamos precisar em algum momento fazer política. Medo. Medo? Acho que eu tenho medo da ignorância. As pessoas ignorantes me dão um pouco de medo. Eu não sabia do que elas eram capazes de fazer, mas os ignorantes me dão medo. Você tem um sonho? Eu queria continuar vivendo no Brasil e queria que os meus filhos decidissem, por opção, que querem morar no Brasil porque gostam dele. Eu não gostaria que nenhum filho meu dissesse que se cansou do país e quisesse sair daqui. Futuro. Quero escrever mais livros. Religião. A religião acaba sendo uma forma de domínio do homem pelo homem. Eu acredito na espiritualidade do homem, mas não na religião como instituição. Família. É o que faz a gente se mover todos os momentos do nosso dia. Quem é Marcos Lacerda? Um jovem nascido na periferia de Brasília, que há 23 anos veio para a Amazônia e dificilmente consegue sair daqui porque gosta muito. Marcos, eu queria muito agradecer a tua disponibilidade de estar aqui conosco, falando um pouquinho da tua trajetória e de momentos tão marcantes, né, que você já viveu. Obrigada. Obrigado a você, um grande abraço. E o Cenário Entrevista de hoje fica por aqui. Eu quero lembrar vocês que esses episódios vão ficar no canal do YouTube da Rede Cenário Amazônia. Então, se você perdeu qualquer parte aqui dessa entrevista, vai lá e acompanha na íntegra. E não deixa de seguir as nossas redes sociais. Até semana que vem. Tchau!